noite, queridos. Noite fria ou noite quente? Quente. Você está na presença de Deus, né? Vamos aquecer o coração. Vamos ver. Não adianta, né? Eu não sei se eu posso falar de mau hábito. Não sei se vocês me permitam falar que isso seja mau hábito. Eu quero crer que não. Mas eu tenho esse hábito de convidar vocês para virem aqui para frente. Porque parece que a gente fica perto aqui, eu estou perto de bancos vazios. E a mensagem que nós vamos estudar nessa noite, ela tem um pouco a ver com isso também, porque nós vamos falar sobre relacionamentos. Aliás, coincidiu, né, que justamente o tema que nós estamos estudando também aí da nossa lição da Escola Sabatina, é um tema muito interessante. E esse tema, à medida que nós estudamos, nós podemos compreender um pouquinho melhor aquilo que Deus espera de cada um de nós, como Ele espera que você e eu possamos agir nas nossas relações, não apenas junto aos nossos familiares, não apenas, talvez no ambiente de trabalho, mas na igreja também, em algumas situações que, às vezes, nos aparecem e que nós percebemos que às vezes falta um pouquinho de sabedoria para a gente conduzir, né? Fico feliz que você está diante de Deus, pouco mais de 20 testemunhas, mas certamente todas com esse mesmo propósito, de aprender mais a palavra de Deus. Feliz de ver meu amigo Rodrigo aqui nesta noite também. Um abraço aí pessoal de Morretes, né, que sempre de vez em quando aparece, dá o ar da graça aqui conosco. Bom, nesse último tema, esse último encontro que nós temos, nós vamos falar então de um tema que ele é vital, ele é fundamental, eu diria, para a nossa felicidade. Não apenas aqui na terra, mas no porvir também. Espero que vocês estejam com os seus livros aí, né? Estamos fechando o estudo do livro A Ciência do Bom Viver. Lógico que, resumidamente, porque o ideal é lermos de capa a capa. E aqui a gente vai apenas tecer alguns comentários sobre os últimos 4 capítulos deste livro, acompanhando as lições 11 e lições 12. Não quero seguir o esquema que está colocado nestas lições, mas vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos, alguns tópicos interessantes desses capítulos. E para falar desse assunto, de um assunto que é tão importante, eu tenho que dizer para vocês que nós temos que voltar lá no Jardim do Éden. Não pode ser diferente, porque foi lá no Éden, naquele belíssimo jardim, quando Deus colocou ali o primeiro casal, que Ele buscou para si ter um relacionamento, o Criador e a criatura, Deus e o homem, Deus e a raça humana, porque o nosso Deus é um Deus relacional. E ao criar o ser humano, ao colocar Adão e Eva, para que eles tivessem ali um relacionamento com Ele, Ele também colocou um propósito para que Adão e Eva tivessem um relacionamento com os animais, as suas criaturas puras, naquele momento ali, longe do pecado, e também um relacionamento com Ele e o relacionamento entre si, entre o homem e a mulher. E por sermos, né, criados à imagem e semelhança de Deus, nós percebemos que nós somos impelidos a nos relacionar. Ao longo da Bíblia, nós encontramos muitas histórias, muitas passagens desse Deus relacional indo ao encontro do ser humano. E aí nós percebemos em alguns momentos a sua Shekinah, que é a sua presença, a presença de Deus, lá na tenda da congregação, e também
uma tônica no seu tabernáculo. Nós podemos buscar essa Shekinah hoje também, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, aqui na igreja, a cada momento. Esse relacionamento que envolve Criador e criatura deve permear a nossa vida a cada momento, a cada instante. E como seres relacionais, fica então aquela pergunta, né? Se nós, criados à imagem e semelhança do Criador, lógico que vivendo aí, né, num mundo de 6.000 anos de pecado, isso também, de certa forma, vai responder a pergunta que nós vamos fazer a seguir. Como é que nós, seres relacionais, conseguimos, encontramos, né, melhor dizendo, tantas dificuldades, encontramos tantos problemas no momento em que queremos, quando vamos desenvolver bons relacionamentos. Nessa noite, querido, eu gostaria de desafiar você. Na verdade, a serva do Senhor é quem vai desafiar, né? A cada um de nós, a descobrir a maneira ideal de desenvolver os nossos relacionamentos e fortalecer aqueles que nós já possuímos. Nós vamos abrir a sua palavra, a palavra de Deus. Para isso, peço que você mais uma vez curve a sua fronte. Amantíssimo Deus, Pai eterno, com grande alegria nós estamos na Tua casa para compreender, assimilar e colocar em prática as Tuas verdades e o Teu propósito para a nossa vida. Pedimos que o Senhor mais uma vez fale a cada um de nós, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos guie, mostrando o caminho que devemos seguir, Pai. Que se cumpra a Tua vontade em nós e que nesta noite o Teu Espírito Santo nos ilumine mais uma vez. Te pedimos por Jesus, amém. Eu penso que o texto, que talvez seja a base para o nosso estudo nesta noite, encontra-se em Romanos no capítulo 12, no verso 10. Na verdade, nós encontramos dois textos que eu acho fundamentais para que nós possamos compreender melhor. Eu diria que seria uma espécie de resumo daquilo que Deus espera de cada um dos seus filhos. Romanos 12, verso 10, nós lemos: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Apenas versos 10 e 11 já é o suficiente aqui. Porque também nós vamos falar um pouquinho sobre serviço, né? O cântico que nós cantamos aqui poderia quase que resumir a mensagem desta noite. Porque você e eu somos luz do mundo e sal da terra. Verso de Romanos, capítulo 12, verso 10. Aqui nós encontramos a base. A outra base está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 9. E eu quero convidá-lo a ler esse texto maravilhoso que diz assim. Todos encontraram? Amém? Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. São dois textos aqui que nos chamam a atenção, né? Um fala sobre amar, outro fala sobre a forma como nós devemos agir quando a gente talvez se encontra um pouquinho exaltado. A importância do amor ao próximo. Isso é mencionado, e o primeiro texto que eu quero convidar você a ler, olha que interessante. Página 208 do livro A Ciência do Bom Viver, nós encontramos o seguinte texto: é nosso caráter e experiência que determinam nossa influência sobre o próximo, a fim de convencer os outros acerca do poder da graça de Cristo. Devemos ter experimentado
o seu poder em nosso próprio coração e vida. Só por uma fé viva em Cristo como Salvador pessoal é que se torna possível fazer sentir nossa influência no mundo incrédulo. E um pouquinho mais à frente, olha que interessante o que a mensageira do Senhor nos diz. Nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Mas às vezes, é difícil amar o próximo, principalmente quando ele nos decepciona, Eu digo que amar as pessoas que nos fazem mal é uma arte, é algo realmente que é divino, Vem de Deus mesmo, Olha o que diz a serva de Deus, lá na página seguinte. Porque tudo tem um propósito na nossa vida, Inclusive, às vezes, as decepções. É justamente porque Deus os conduz, aqueles que nos decepcionam, que estas coisas lhes sucedem. As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresenta. Deus colocou estas pessoas em diferentes situações e variadas circunstâncias, a fim de que possamos descobrir em seu caráter defeitos que a eles próprios estavam ocultos. E mais uma partezinha interessante. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja e que nós precisamos desenvolver. Então, de certa forma, até aqueles relacionamentos conturbados, seja bem-vindo, Pedro. Aqueles relacionamentos conturbados que nós vivenciamos. Ângela, seja bem-vinda também, viu? Está saudando aqui, a gente tem que cumprimentar, queridos, então assim, essas pessoas que às vezes nos fazem algum mal, de certa forma, Deus permite que essas pessoas se aproximem de nós, para que a gente possa moldar uma característica nossa que não é muito positiva. É o exercício, às vezes, da paciência, E na página anterior nós lemos aqui, que para viver tal vida, requer-se esforço, abnegação e disciplina. Isso mostra, sabe o que também? A diversidade das pessoas, Existem duas pessoas rigorosamente iguais, que você pode falar, o Clóvis e o Antônio, eles são iguais em tudo. Não dá para falar. Podemos falar que pessoas são iguais? Dá para falar? Não dá para falar. Isso mostra diversidade, isso mostra que cada um de nós é diferente. E Deus nos fez assim. E nós devemos respeitar a diversidade, que muitas vezes é que acaba fazendo com que os relacionamentos sejam deteriorados. Nós podemos e devemos, como cristãos, sermos o quê? Formadores de opiniões, marcar o nosso território, porque nós somos o quê? Sal da terra e a luz do mundo. Porém, nós precisamos fazer isso não de uma maneira impositiva. Não devemos impor o nosso ponto de vista. As pessoas são diferentes, tudo deve ser feito com muita cautela. Nós devemos saber respeitar a opinião das pessoas, marcar a nossa posição aqui no mundo, onde nós vivemos, com as pessoas que nos rodeiam, mas não queremos impor. Eu me recordo, há alguns anos, meu pai, ele tinha aquela mania de uma pessoa que, quando abraça a verdade e quer sair espalhando essa verdade para todo mundo, e principalmente dentro de casa, E às vezes eu percebia que ele ia com tanto ímpeto para os meus tios, tias, querendo mostrar a verdade, e aquilo acabava afastando.
e mostrando, não, mas você tem que acreditar, você tem que ver, olha, a Bíblia está falando, você vai querer continuar no caminho errado, né? Sem ter assim uma certa técnica, né? Sem ter assim um pouquinho de bom senso, de saber como semear, né? O momento, porque existe o momento da semeadura, depois o momento da colheita, né? Então, as coisas não podem ser feitas assim de maneira impositiva. Olha o que diz lá no primeiro parágrafo da página 215 a respeito disso. Todas as relações sociais exigem o exercício do domínio próprio, paciência e simpatia. Diferimos tanto uns dos outros em disposições, hábitos e educação, que variam entre si as nossas maneiras de ver as coisas, julgamos diferentemente. Nossa compreensão da verdade, nossas ideias em relação à conduta de vida, não são idênticas sob todos os pontos de vista. Não há duas pessoas cuja experiência seja igual em particular. Se eu falar assim, o Hamilton e o Fabrício são pessoas rigorosamente iguais, eu vou estar falando uma mentira aqui. Se eu falar que o Flores e o Wildo, eles são iguais, eles pensam iguais, eu vou estar também proferindo outra inverdade. As pessoas são diferentes. E a gente tem que saber como lidar com cada pessoa também. No segundo parágrafo, olha que interessante. A serva do Senhor nos diz: tão fraca, ignorante e sujeita ao erro é a natureza humana, que todos devemos ser cautelosos na maneira de julgar o nosso próximo. Pouco sabemos da influência de nossos atos sobre a experiência dos outros. O que fazemos ou dizemos pode parecer-nos de pouca importância. Se nossos olhos se abrissem, veremos que daí resultam as mais importantes consequências, para o bem ou para o mal. Isso aqui é muito sério, meus queridos. Às vezes nós queremos impor, queremos que a nossa experiência, que a experiência do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso familiar, que ele seja a nossa experiência. As experiências de cada um são diferentes. E as pessoas, elas têm o momento delas também. Eu falo que cada um tem o seu kairos, que é o tempo de Deus. No tempo certo, Deus vai laçar e vai puxar essas pessoas. Nós podemos fazer uma coisa: orar por elas. E já entrando então no capítulo 40, né, que fala sobre questões aqui de pontos de vista, né, como nós estamos mencionando, né, é interessante porque as opiniões divergem em boa parte dos assuntos. Talvez o único assunto em que, se eu começar a conversar com vocês aí, talvez o único assunto em que nós vamos convergir seja o desejo maior que está no seu coração. É ou não é? Qual o seu maior desejo hoje? É ver Jesus face a face? É ou não é? Ou tem alguém que tem outros desejos, tem outras ambições, outros sonhos a realizar aqui nessa terra? Eu, particularmente, estou cansado disso aqui que a gente está vivendo. Mas se a gente for falar de outros temas, de outros assuntos, as opiniões serão muito discordantes. Se a gente falar sobre política, então, sobre futebol, sobre preferências de paladar, de gostos, talvez de vestuário, as opiniões serão muito divergentes. Isso mostra que nós somos diferentes. E quando nós somos contrariados, como é que nós reagimos? Nós sabemos que nós devemos saber como lidar com os outros sem impor a nossa vontade, mas quando nós somos contrariados, será que nós ficamos irritadiços? Será que nós ficamos mal-humorados? Tem gente que às vezes não quer nem papo, né? Não, ele me contrariou, eu não quero papo com ele não. E tem gente, às vezes aqui dentro da igreja, que acaba fazendo isso. Algumas situações que infelizmente a gente
infelizmente nós já vivenciamos aqui, de relacionamentos tempestivos entre filhos de Deus, professos seguidores do Senhor. O Senhor nos fala, na página 210, lá no segundo parágrafo, sobre a questão das incertezas, né? Veja bem, é lá mais embaixo aqui, creio que lá no quinto parágrafo, né? Em sua amorosa solicitude e interesse para conosco, Ele nos compreende melhor do que nós próprios. Permite-nos, por vezes, que procuremos egoístamente satisfazer nossa ambição. Não tolera que omitamos os deveres domésticos, porém sagrados, que junto de nós aguardam. Nossos planos são com frequência frustrados, a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. E lá na página 216, nós encontramos o seguinte texto. Quem quiser acompanhar, no segundo parágrafo. Não podemos permitir que o nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto que nos tenha sido feito. O inimigo que mais carecemos temer é o próprio eu. Nenhuma forma de vício tem efeito mais funesto sobre o caráter do que a paixão humana quando não está sob o domínio do Espírito Santo. Nenhuma vitória que possamos ganhar será tão preciosa como a vitória sobre quem? Sobre quem? Sobre nós mesmos. Eu costumo dizer o seguinte, até tem uma mensagem que eu preparei há algum tempo, que nós temos pelo menos 3 inimigos. Satanás, a morte, também é nossa inimiga, e o terceiro inimigo somos nós mesmos, é o nosso eu, que nos impele a fazer as coisas muitas vezes sem pensar, agir sem pensar, e as consequências acabam sendo as piores. Olha que interessante, quando estamos interessados na salvação das pessoas, deixamos de pensar nas pequenas diferenças que possam levantar-se entre uns e outros na associação mútua. 1 Pedro 2:20 diz assim: que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Não vos vingueis, olha o que diz a serva do Senhor, página 216, quarto parágrafo. Quando puderdes, removei toda causa de mal entendido. E isso é bíblico também. A Bíblia nos diz, né, o Senhor nos ensina, diz que se algum irmão está em contradição, está num contraditório contigo, procura ele, vai conversar com ele, né, e as coisas vão se ajustar, né, porque se há alguém que tem interesse nisso, esse alguém com certeza não é Deus, né. Queridos, Provérbios capítulo 15, verso 11, acho que é um dos versos mais sábios de Salomão, que diz assim: a resposta branda desvia o furor. Isso deveria fazer mais sentido na nossa vida, né? Nas nossas relações. Lá no quinto parágrafo da página 218, Ellen White nos diz, né, a vida compõe-se principalmente não de grandes sacrifícios, ações maravilhosas, mas de pequenas coisas. Na maior parte das vezes, é pelas pequenas coisas que parecem indignas de menção, que grande bem ou mal é trazido à nossa vida. É pela falta de sucesso em suportar as provas, a que somos sujeitos nas pequenas coisas, que se adquirem os maus hábitos e se deforma o caráter. E quando nos assaltam as provas maiores, encontramos-nos desprevenidos. Só agindo por princípio, nas provas da vida cotidiana, podemos adquirir energia para ficar firmes e fiéis nas mais perigosas e difíceis situações. Nós estamos falando aqui de atitude, mas às vezes a gente fala, né? Às vezes nós pedimos perdão a Deus, né? Pelos nossos pensamentos, por palavras e por obras. Falamos de obras, mas e o nosso pensamento?
Olha o que ela nos diz. Não vos coloqueis, página 219, não vos coloqueis desnecessariamente na companhia daqueles que, por suas astúcias, poderiam debilitar o vosso desejo de bem-estar ou manchar a vossa consciência. Ela está falando das companhias, né? Não façais entre os estranhos, na rua, nos carros, em casa, que tenha a menor aparência de mal. Agi sempre por princípio, nunca por impulso. Que nenhum vil gracejo escape de vossos lábios. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada alma. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. O que a princípio parecia difícil, torna-se fácil pela repetição constante, até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais, se tornam um hábito. Se a gente começar a praticar boas ações, começar a pensar coisas boas, isso vai moldar a nossa vida de tal forma que vai ser um hábito constante. E ela fala também algo importante, né? Falamos aqui de obras, do pensar e o falar. A gente sabe que a língua pode ser uma víbora, né? Pode ser venenosa, né? Salomão fala bastante, né, sobre a questão da língua, né? Ellen White nos diz: cultivai o hábito de falar bem do próximo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Se você não tem nada para falar de bom, então fique de boca quieta. Então pelo menos não fale nada. Quando sois tentados a queixar-vos do que alguém disse ou fez, louvai alguma coisa na vida ou caráter dessa pessoa. A maledicência é uma dupla maldição. E sabe o que mais interessante? Olha que forte isso. Ela recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Perceberam a importância do pensamento, da palavra e da ação, né? Devemos nos preocupar bastante com essa situação, queridos. E isso vale, inclusive, eu achei muito interessante e oportuno, isso vale para nós, líderes de igreja, para nós que estamos aqui à frente, para aqueles que são obreiros do Senhor. Na página 220, olha o que diz aqui. Nem todos os que professam ser obreiros de Cristo são verdadeiros discípulos. Entre os que trazem seu nome e são mesmo contados entre seus obreiros, há alguns que não o representam no caráter, não são governados pelos seus princípios. Queridos, até a volta de Jesus, o joio vai estar no meio do trigo. É assim que vai acontecer, né? Vamos avançar um pouquinho. As pessoas são diferentes, né? Os métodos têm que ser diferentes, né? Têm que ser diferentes. A página 221 diz assim: todos os que professam ser filhos de Deus devem terem sempre em mente que, em sua atividade, são missionários colocados em contato com os mais variados tipos de pessoas. Há corteses e rudes, humildes e orgulhosas, religiosas e céticas, confiantes e desconfiadas, liberais e avarentas, puras e corruptas, instruídas e ignorantes, ricos e pobres. Essas diferentes pessoas não podem ser tratadas da mesma maneira. Todas, porém, carecem de bondade e simpatia. Algo que eu aprendi no curso de complementação teológica, a parte de disciplina de organização e administração de igrejas, que as pessoas são diferentes, portanto, os métodos têm que ser diferentes. E se você tiver de confrontar um método, se você tiver entre seguir um método ou agradar uma pessoa, olhe sempre a pessoa. Sabe por quê? Porque as pessoas são mais importantes do que os métodos. E às vezes a gente percebe que isso é difícil em ministérios da igreja, né, lidar com situações assim. E às vezes a gente acaba ferindo uma pessoa, porque a gente, não, é ferro e fogo, é assim, tem que ser assim. Às vezes a gente não trabalha de uma forma flexível. E isso acaba expelindo essa pessoa, fazendo com que essa pessoa abandone
determinado ministério, determinada obra, em detrimento da obra que poderia ser uma obra na vida dessa pessoa e na vida de outras pessoas, que ela, com todos os seus dons, com todos os seus talentos, poderia alcançar. Queridos, avançando mais um pouquinho, nosso tempo já estamos chegando ao final, né? Como desenvolver a vida cristã? De que maneira nós podemos fazer isso? Os nossos relacionamentos dentro da igreja, né? A questão do discipulado, é o que ela aborda, a irmã White aborda, no capítulo 41. Estamos na parte final. E lá na página 223, nós encontramos assim, olha que texto importante para nós. Algumas pessoas não têm firmeza de caráter. Seus planos e objetivos não têm uma forma definida nem consistência. São de muito pouca utilidade prática no mundo. Esta fraqueza, indecisão e ineficácia deve ser vencida. Devemos ter fibra moral, uma integridade que não ceda à lisonja, nem à corrupção, nem às ameaças. Os que desejam apenas uma quantidade determinada de trabalho e um salário fixo, e que procuram encontrar um emprego exatamente adaptado às suas aptidões, sem a necessidade de se preocupar em adquirir novos conhecimentos, em aperfeiçoar-se, não são os que Deus chama a trabalhar em sua causa. Perceberam a importância disso? Deus não quer gente acomodada para trabalhar para Ele. Deus quer pessoas que realmente estejam dispostas a arregaçar a manga. Pessoas que estejam realmente determinadas a fazer diferença no reino da luz. Porque se não fizermos, eu sempre digo isso, se não fizermos a diferença no reino da luz, vamos fazer no reino das trevas. Não existe meio termo? Não existe meio termo. A atitude de Paulo poderia de repente ser algo que nos inspire, né? Paulo já dizia lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 5, verso 14, o amor de Cristo nos constrange. Essa era a norma que dirigia a conduta desse apóstolo. Na sua carta ao 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, olha como é vibrante, como é tocante o apelo que ele nos faz. Já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Paulo nos admoesta: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele era um apóstolo que ansiava profundamente que a humilhação de Cristo, que ela fosse vista, que ela fosse compreendida por cada uma das pessoas que recebiam esta mensagem. Ele estava convencido de que, se os homens pudessem ser conduzidos a considerar o sacrifício de Cristo, o sacrifício feito pelo Rei do Universo, pelo Príncipe do Universo, certamente o egoísmo seria banido de cada um dos corações. A atitude de Paulo, meus queridos, deve ser motivadora para cada um de nós. E ele menciona, a irmã White menciona, página 226, na vida de Cristo, tudo era subordinado à sua obra, a obra de redenção que ele veio cumprir, a mesma consagração, renúncia e sacrifício, a mesma submissão às prescrições da palavra de Deus devem ser manifestadas em seus discípulos. Será que nós estamos agindo assim nos dias de hoje? Será que o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir demonstra sacrifício, renúncia, abnegação, consagração? E para finalizar, alguns trechos aqui do capítulo 42, que aí fala mais enfaticamente sobre a experiência elevada que deve ser o relacionamento vertical, a nossa vida com Cristo, a nossa caminhada com Ele.
Nós somos ou pelo menos deveríamos ser uma igreja militante, né? Durante essas semanas, nós vimos aqui textos que falavam sobre o vestuário, sobre saúde, sobre hábitos alimentares, sobre higiene, sobre fé, sobre cura, sobre serviço, sobre conhecimento, sobre o nosso lar. São verdadeiras pérolas, né? Cada texto aqui é incrível, né? A gente começa a marcar quando vê, não tem uma página sequer que você não faça alguma marcação. Mas quando a gente começa a abordar um assunto que envolve o relacionamento criador e criatura, queridos, isso é algo realmente que mexe com a gente, mais do que qualquer outro assunto aqui. E a mensageira do Senhor nos mostra, nos faz o seguinte apelo, logo no começo. Esse texto eu achei um dos textos mais lindos desse livro. É o segundo parágrafo da página 227. Os que estão consagrados ao serviço do Mestre necessitam de uma experiência mais alta, profunda e ampla, que muitos nem sequer pensam ter. Muitas pessoas que já são membros da grande família de Deus, poucos sabem do que quer dizer contemplar sua glória e ser mudadas de glória em glória. Muitos possuem uma vaga percepção da excelência de Cristo e, contudo, seu coração palpita de alegria. Anseiam por um mais completo e profundo sentimento do amor do Salvador, que eles nutram todas as aspirações da alma para Deus. E eu quero finalizar deixando a mensagem lá da página 230. Primeiro parágrafo. Cristo envia sempre mensagens aos que estão atentos à sua voz. Na noite da agonia no Getsêmani, os discípulos adormecidos não ouviram a voz de Jesus. Tinham um sentimento obscuro da presença dos anjos, mas não se deram conta do poder e glória da cena. Devido ao seu torpor e sonolência, não receberam a evidência que lhes teria fortalecido a alma para as terríveis cenas que ocorreriam logo a seguir. Hoje, da mesma forma, os que têm mais necessidade da instrução divina não a recebem muitas vezes porque não se põem em comunhão com o céu. 232. Em vossos negócios, nas amizades, nas horas de lazer e no casamento, que todas as relações sociais que tiverdes sejam empreendidas com fervorosa e humilde oração. Mostrareis assim que honrais a Deus e Deus os honrará a vós. Devemos ter menos confiança no que podemos por nós mesmos fazer e mais confiança no que o Senhor para nós e por nós pode fazer. Não estais empenhados em vossa própria obra, mas sim na obra de Deus. Submetei-lhe vossa vontade, vossos desígnios. Não façais uma única reserva, uma única contemporização com vós mesmos. Aprendei o que é ser livres em Cristo. Quando pedis ao Senhor que vos ajude, honrai o Salvador, crendo que recebereis sua bênção. Todo o poder, toda a sabedoria estão à nossa disposição. Nada mais temos a fazer do que pedir. Eu gostaria de finalizar com um amém. Amém? Deus enviou sua mensageira há mais de um século, né? Para trazer à luz tantas verdades importantes, sublimes, para fazer a diferença na nossa vida. Como viver de uma maneira tremenda? Nós podemos ser felizes aqui sim. Aqui nós podemos fazer sim um pedacinho do céu. Sabe por quê? Porque por mais que o nosso mundo, nós encontramos dificuldades, se a gente ligar um canal de televisão, ligar na hora do jornal, a gente vai ver corrupção, miséria, tragédias, terrorismo, toda sorte de coisas ruins. Mas Deus nos deixa uma mensagem de paz. Ele nos deixou, Ele disse assim, né? Não temais, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Essa vitória Ele quer dar para cada um de nós. Ele quer fazer de mim e de você pessoas vitoriosas, pessoas felizes aqui nessa terra, começando a fazer um pedacinho do céu aqui. Porque o nosso processo, a nossa vida, deve ser uma vida de contínua santificação, porque é um processo. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Cada dia nós estamos sendo salvos. Fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. E nosso primeiro dia, lá na eternidade, vai ser a continuação do último dia que nós estamos vivendo aqui. Hoje é o tempo, meus queridos, de nos prepararmos, de seguirmos à risca o que Deus nos deixou através da sua serva, neste livro tão especial, nesse livro tão maravilhoso. A ciência do bom viver mostra mais do que princípios para restaurar a saúde e manter o bem-estar, como diz aqui o subtítulo. A ciência do bom viver diz respeito à salvação das pessoas que estão ao nosso redor e à nossa salvação. Nós possamos caminhar lado a lado com Cristo a partir de hoje, colocando em prática ou tentando nos aproximar mais e mais dos sábios conselhos que Ele deixou há tantos anos, mas que fazem tanto sentido nos dias de hoje. Hoje é o tempo. Eu quero deixar para você uma mensagem musical com o Quarteto Arautos do Rei, e gostaria que você abrisse o seu coração a Deus, você curvasse assim como você está, e conversasse um pouquinho com Deus, e colocasse diante dele, as suas dificuldades. Senhor, olha, eu tenho dificuldade com isso, tenho dificuldade com aquilo, tenho alguns problemas que eu não estou conseguindo vencer. Eu peço que o Senhor derrama sobre mim o teu Espírito Santo, porque nós devemos nos preparar, queridos. Jesus está voltando, o dia está vindo, e Jesus tem pressa, Ele quer voltar.